Boa noite, queridos. Graças e paz de Jesus a todos. É bom revê-los. Quero agradecer ao pastor Marcos Matosinho mais uma vez pelo convite, parabenizar os irmãos pela iniciativa de manter esse núcleo de estudos contemporâneos. Muito importante fazermos esse cruzamento do que a sociedade anuncia, o que a palavra de Deus tem a dizer. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoador. Encorajo você que retorne, continue participando, convide mais pessoas para que tenha esse tempo de reflexão. Hoje eu estou extremamente bem acompanhado pela minha esposa Julie, está aqui na frente, uma esposa supimpa, como diz um amigo meu. Além de ser bonita e inteligente, ela dirige. Então ela veio dirigindo, mas quem guia sou eu, tem para a direita e para a esquerda. Ela vai como mulher submissa, seguindo tudo isso. Como é que é? É isso, eu sou GPS, está certo. Vamos aproveitar esse momento, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa noite, nos dê sabedoria. Bom, Mariana, você está mesmo, você se pode fazer essa oração para nós, por favor? Nós bendizemos nosso Pai por esse momento, porque juntos queremos entender melhor o que está nos cercando e queremos ver também do seu ponto de vista. Ajuda-nos a entender melhor, esteja conosco, todos os nossos pensamentos sejam dirigidos por Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Marco Aurélio, você sabe que de vez em quando aparecem as notícias tão diferentes que nós ficamos surpresos. 2017, fizeram uma descoberta de uma vespa. Eles chamam a vespa guardadora de criptas. E ela é muito interessante porque ela preda outras vespas. Então ela fica ali de campana, observando aquelas vespas que fazem polinização. Então, quando essa vespa que faz a polinização prepara o seu ninho e deposita ali os seus ovos, essa outra vespa, que é conhecida popularmente como guardadora de cripta, você vai ver por quê, ela se aproxima, deposita os seus ovos dentro do ninho da vespa polinizadora, e aqui está a coisa fascinante. Descobriram que ela tem a capacidade de alguma maneira, ainda não identificada, de fazer uma lavagem cerebral naquela vespa polinizadora, que acaba fechando totalmente o seu ninho e ficando com a cabeça presa, de modo que ela não consegue nem sair do ninho e nem voltar para dentro dele. Enquanto isso, as larvas da guardadora de cripta, daí o nome, porque se transforma numa cripta, os ovos eclodem e começam a comer aquela vespa de dentro para fora, até que comem a cabeça dela quando finalmente saem. E aí o número de guardadoras de cripta se multiplica. O fascinante da história é essa capacidade que ela tem, que eles ainda não sabem o que é que ela faz, que é parasitar a mente da outra vespa. O que é relevante para nós é que vários estudiosos hoje, não só cristãos, eles já entenderam que esse não é um fenômeno que acontece apenas no universo animal. É algo que diz respeito à nossa experiência como seres humanos. Aqui 2 livros. The Parasitic Mind, escrito por Gad Saad, Contagious, Jonah Berger, ou qualquer coisa assim. Quando nós estudamos esses 2 livros, não estamos falando de autores cristãos. Pelo menos não são obras cristãs, não são obras teológicas. O primeiro, ele é um especialista na área de comportamento mercadológico. O que faz com que as pessoas comprem, psicologia de negócios. E o segundo livro também. O segundo livro fala o seguinte: o que faz com que algumas ideias sejam contagiosas? Como é que as pessoas são, por assim dizer, infectadas por algumas ideias? Você sabe o que eu estou dizendo. Tem coisa que pega como fogo no capim seco. E quando nos damos conta, todos estão falando daquele jeito, estão copiando as mesmas expressões. Lembram da escolinha do professor Raimundo?
Ele dizia assim, olha aí, ficou. Eu cheguei, o bom pescador, diga-se de passagem, ele fez assim para mim. Essa é uma reprodução televisiva, só turma, mas né, da nossa faixa etária lembra. Se fosse assim, então... Como isso acontece? O primeiro estudioso, ele até coloca ali, como é que essas ideias que são infecciosas estão matando o bom senso, ou o senso comum. Então, sem nos darmos conta, e a sociedade, por meio da sua cultura, por meio da música, por meio do cinema, por meio da arte, por meio de uma série de canais, vem nos infectando. E uma vez que você está infectado, e aqui é o grande desafio, porque nós nem nos damos conta que estamos infectados. E uma vez infectados, o que fazemos? Passamos a infectar outros. Vamos transmitindo aquelas ideias para outros e outros. E em pouco tempo, nós temos comunidades inteiras infectadas. Aqui estão algumas, porque, claro, aqui é só uma provocação de alguns desses temas que hoje são correntes. Eu gostaria de propor que o primeiro, lá em cima, o pós-modernismo, é o avô, se você me permite, de todas essas outras ideologias que se seguem. Primeiro, vamos definir o que é uma ideologia. Filosofia é quando você faz reflexões da vida de modo especulativo a partir do próprio homem. Então, sejam os filósofos clássicos ou os filósofos modernos, você procura um sentido para a vida, não a partir de uma revelação especial, mas a partir do próprio homem. O homem começa a procurar sentido e explicação para as coisas. Por isso temos as chamadas mitologias. Uma mitologia nórdica, por exemplo, porque quando alguém ouvia o som do trovão, como explicar aquilo? Certamente é Thor. Então, a filosofia, por meio de uma linguagem mítica, dava explicações para a vida. Ao longo do tempo, essas explicações míticas iam sendo testadas pela realidade. Quando não comprovadas, elas eram então descartadas. Há outras versões mais romanizadas, eu diria, especialmente nas sociedades romanistas, da minha linha assim, mais caipira. A minha avó, quando nós éramos pequenos e nós ouvíamos o ribombar dos trovões do céu, ela dizia: não tenha medo, é São Pedro, ele está lavando o céu e movimentando os móveis. Era uma explicação mítica. A minha avó estava, num certo sentido, filosofando de modo mítico. Ela não tinha explicação científica e nós acreditamos durante muito tempo, mas à medida que o tempo passa, aquilo é colocado sob o teste da realidade e você diz: não, vovó era gente boa, mas vovó estava equivocada. E tantas outras crendices que poderiam surgir disso. A ideologia, diferentemente então da filosofia, que tem uma ambição de encontrar o conhecimento, ela congela convicções que não necessariamente são reais. E ela se instala dentro de um tribalismo comunitário. Em outras palavras, pessoas que passam a acreditar naquele conjunto de ideias, reais ou não, fazem parte da mesma tribo. E para você tirar alguém daquela ideia, é um esforço sobre-humano, porque significa deixar de pertencer. Não é apenas ele abandonar uma ideia, é deixar de pertencer a uma tribo, deixar de pertencer a um grupo. Então, quando falamos de ideologias, nós estamos falando disso, de um conjunto de crenças e ideias que tribalizam pessoas,
que colocam pessoas para conviverem naquele mesmo gueto. Eles pensam naquele gueto, eles refletem sobre aquele gueto. E ter aquela ideia questionada coloca em xeque, em risco, a exclusão, a solidão que ninguém quer. O ser humano tem o desejo de pertencer. Por isso eu creio que o pós-modernismo é o avô, se você me permite, de todas essas ideologias do cidadão. Algumas ali. Porque o conceito primário, Foucault, Michel Foucault, francês, foi o principal pensador disso. Há quem diga que ele passou a teorizar isso depois de estudar Nietzsche, mas que ele solidificou as suas ideias pós-modernas da seguinte maneira. Ele estava na Califórnia e teve uma experiência com LSD, pelo menos é o que dizem os biógrafos, e naquela experiência com LSD ele viu uma chuva de estrelas que não estava acontecendo, porque LSD você vai ver até os Smurfs andando à sua volta. E quando ele viu tudo aquilo, ele disse assim: eu sei que não é verdade, mas é a minha verdade. Eu sei que não é verdade, as estrelas não estavam dançando, não tinha uma chuva de estrelas acontecendo ali, era algo profundamente subjetivo, mas ele disse: é a minha verdade. E o conceito da pós-modernidade começa a surgir, que é basicamente o seguinte: a realidade é definida apenas por palavras. Então você define a realidade ou a verdade com palavras. Então, se chega num dado momento em que subjetivamente a sua preferência, o seu sentimento, o seu desejo colide com a realidade, mas você não pode mudar a realidade, então você tem que mudar o quê? As palavras. Se você mudar as palavras no conceito pós-moderno, você muda a realidade. Se eu desconstruo, se eu começo a dar novos significados para as palavras, novas definições, então eu mudo a realidade, para que a realidade se alinhe com aquilo que é supostamente a minha verdade, o meu desejo, os meus sentimentos. Bom, disso surgiram algumas dessas teorias que estão aqui de ideologias contemporâneas. Relativismo cultural. Eu não vou destrinchar todas elas em profundidade, é só uma ideia geral. Relativismo cultural diz o seguinte: que toda cultura é relativa, ela não é necessariamente boa nem necessariamente ruim. Aqui outra coisa importante: quando você quer, por favor, não é uma receita, tá? Não estou dizendo para você fazer isso, mas se alguém for envenenar uma pessoa, deixa eu melhorar essa palavra, o cara deu receita, como é que envenena alguém? Mas se for envenenar alguém, normalmente vai dar um copo, dizer aqui está um copo de veneno para você tomar. É assim? Não, você já envenenaram pessoas, né? Sabe que não é assim. Você vai fazer um pudim, um bolo, um suco, e vai pôr lá umas gotas de veneno. Então, em todos esses campos, você sempre vai encontrar algum grau de consistência com a realidade. Ou seja, nem todas as afirmações que estão nesses itens são totalmente falsas. E é isso que vai tornando tão difícil discernir o que é o que é. Então, por exemplo, no relativismo cultural, eles vão dizer: não, nem toda cultura é má ou boa, é relativa. E aí a afirmação deles é: o cristianismo é uma ameaça, porque ele vai lá e muda a cultura. Então o cristianismo é invasor e ruim, porque ele altera culturas que não são necessariamente boas ou ruins. Mas veja como isso é sutil. Hoje, existe pelo menos 100 países em que meninas sofrem com o que eles chamam de circuncisão feminina. As meninas têm o clitóris removido, algumas vezes violentamente. Eu pergunto: essa é uma boa cultura? Quando o cristianismo chega e salva milhares de meninas
dessa monstruosidade, o cristianismo está levando algo ruim ali. Então veja como é relativo. Ou quando em algumas culturas indígenas, nem todas, mas algumas, se uma criança nasce com paralisia cerebral e ela é sepultada viva, é isso uma boa cultura? Veja, quando nós falamos da fé cristã, nós não estamos falando da cultura do cristianismo, o evangelicalismo norte-americano, ou europeu, ou brasileiro. Nós devemos buscar traduzir a verdade do Evangelho de Jesus, que é a cultura do céu. Essa é a melhor cultura. Eu e a Julie de vez em quando temos os nossos embates, porque a Julie tem uma cultura mista, uma parte americana, outra parte brasileira. Eu nunca ganho nas nossas discussões familiares, porque quando eu digo alguma coisa, eu falo, não, mas eu sou americana e na minha cultura é assim, ok? Aí quando eu falo, não, na sua cultura americana, eu falo, mas eu também sou brasileira, como brasileira, é assim, eu nunca ganho. Mas na verdade, a questão fundamental das relações que nós temos, familiares, conjugal, na sociedade, na igreja, não é a minha cultura, ou a cultura dela, ou a cultura brasileira, ou a cultura norte-americana, é qual é a cultura do céu, qual é a cultura do Evangelho. Então, relativismo cultural é algo que continuamente nós vamos tropeçar sobre na literatura e nas muitas produções de cultura. Biofobia. Se eu quero, vamos voltar lá no pós-modernismo, se eu quero mudar a realidade, eu mudo o que? Mudo as palavras, eu dou novas definições. E aqui começam a surgir algumas questões. Os campos ideológicos fortemente pós-modernos precisam alterar, inclusive, a realidade biológica das coisas. Por exemplo, vamos puxar ali embaixo o feminismo. Quando nós falamos de feminismo militante, ele é problemático. Quando nós falamos de feminismo de equidade, ele tem até fundamento bíblico. Deixa eu explicar o que quero dizer com isso. Feminismo militante é buscar caminhos para dizer que homem e mulher são totalmente idênticos e que em alguns casos a mulher deveria inclusive se sobrepor ao homem. E nós vemos isso na cultura cinematográfica, por exemplo. Está passando um filme novo e o título do filme eu vi esses dias é A Mulher Rei. Por que a Mulher Rei? A Rainha Elizabeth foi monarca, recebendo homenagens de todos os cantos do mundo. Ela não precisou ser chamada de rei, ela é rainha. Aliás, fazer essa troca é causar prejuízo à mulher e à sua feminilidade, porque ela não precisa ser rei para ser mais, ela pode plenamente ser rainha e ser monarca. Mas veja a confusão que se produz no processo, quando então começa a dizer, não. E aí você vai estudar biologicamente, homem e mulher são iguais? Não são. E poderia discutir outros aspectos imateriais, inclusive, mas vamos ficar por aí. Então, por essa razão, porque quando a biologia me diz que homem e mulher não são iguais, isso produz o que se chama de biofobia. As pessoas não querem saber o que a biologia, que é uma ciência dura, tem a dizer. O que importa são apenas as chamadas ciências flexíveis, a sociologia, a antropologia, e não o que uma ciência exata tem a dizer. E acabam produzindo uma repulsa e se afastando com argumentos que são absolutamente imateriais sobre a realidade da existência humana. Feminismo de equidade é bíblico. Significa o quê? Homem e mulher são iguais e têm o mesmo valor diante de Deus. É isso bíblico? E quando isso foi conquistado? Em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea, os criou, homem e mulher. Essa equidade, essa igualdade diante de Deus, ela já existe. É claro, eu creio que isso deveria produzir um complementarismo
através das nossas diferenças, da maneira como os atributos divinos se manifestam através de homem e de mulher, o que deveria produzir essa harmonia. Por causa da queda, nós sabemos que ao invés de concordância e colaboração, nós acabamos tendo competição e confronto. Mas nada que o Evangelho de Jesus não possa resolver. Crer nisso? Amém. Vamos em frente. Uma outra teoria é Critical Race Theory, a teoria racial crítica. Essa é um pouquinho complicada, eu vou pedir a sua atenção aqui, nós vamos fazer um exercício para pensar nela. O conceito da teoria racial, crítica racial, é o seguinte: se você tem um grupo minoritário, vamos aqui para efeito ilustrativo dizer que nós temos um grupo minoritário de chineses, e temos uma reunião para tomar uma decisão aqui. Independentemente da capacidade de eficiência daquele grupo, o voto deles de decisão deveria ter mais valor, porque eles são uma minoria. Tudo bem? Agora, se dentro daquele grupo de chineses, que tem uma minoria, eu tenho um deles que é portador de necessidade especial, qualquer que seja, então o voto dele tem mais valor do que os outros da minoria, porque ele representa um grupo ainda menor. Agora, se dentro do grupo eu tiver um deles, e além de ser portador de necessidade especial, ele for, por exemplo, homossexual, ele agora faz parte de um grupo ainda menor. Então, a opinião dele, o voto dele, independente de competências e habilidade, tem um valor ainda maior. Se ele for, então, portador de necessidade especial, homossexual e transgênero, o voto dele, então, e a opinião dele tem um valor ainda maior, porque ele faz parte de um grupo minoritário, mais minoritário ainda. E o que isso produz no final do dia? O que produz são deformações na realidade prática, porque então o processo de tomada de decisão não se baseia mais no que é mais eficiente, mas em quem faz parte do grupo mais minoritário e mais sofredor e que tenha mais... Deu para perceber? E isso é corrente nos filmes. Eu não assisti, mas eu vi uma chamada do filme que lançaram agora na Disney Plus, chamado She-Hulk, a Mulher Hulk. Você sabia que tinha uma? Você lembra do Incrível Hulk? Tem a Mulher Hulk agora. A Mulher Hulk. E nesse trailer há uma discussão entre o tradicional Hulk, David Banner, falando com a prima dele, que agora é a She-Hulk. E ele está explicando para ela o seguinte: olha, você tem que aprender a controlar a sua ira, né? Mais ou menos isso. Aí ela começa a dizer: eu tenho que controlar minha ira todos os dias, você não faz ideia, porque eu sou uma mulher, eu sou oprimida, eu sofro isso, É um discurso fortemente ideológico que está ali. E não que as mulheres não sofram, mas se você pegar, por exemplo, o conceito do personagem da história, o Hulk fez parte dos Avengers, quase se sacrificou para salvar a humanidade. Não é um preconceito do dia a dia que seria maior do que o que ele enfrenta, mas para efeito retórico, essa é a maneira de transmitir esses desencontros. Como seus filhos já estão grandes, eu faço votos que venham muitos netos para vocês. Obrigado. E o último item é identidade política. Importante, o cristão, e graças a Deus, por exemplo, nós que moramos no Brasil, nós somos livres, amém? Nós somos livres. Nós podemos fazer reflexões políticas, que não é necessariamente partidária, podemos ter posicionamentos políticos e podemos ter posicionamentos partidários. Mas aqui é o grande risco que nós temos que ter muito cuidado como cristãos: identidade política. A identidade política é quando você passa a definir a sua vida a partir daquela perspectiva político-partidária. E você começa a acreditar o seguinte: se não acontecer exatamente nesse modelo aqui,
Eu não sei o que será de mim, eu estou morto, acabou. Como cristão, tendo a liberdade de exercer o voto, e graças a Deus por isso, nós deveríamos conscientemente estudar quais são os programas de governo, quais são os posicionamentos de partidos políticos, e ver aquele que está mais alinhado com as convicções que nós temos, com os valores que carregamos. Mas jamais deveríamos atrelar a nossa identidade a um movimento político partidário. Por que eu te digo isso? Porque ainda que qualquer movimento político partidário acabe se desintegrando, a nossa identidade está em Cristo Jesus. Os cristãos sobrevivem sob a perseguição do Boko Haram, dos partidos comunistas, sobreviveram ao Império Romano. A nossa identidade está acima disso. Então é importante discernir entre aquilo que é o nosso dever cívico como cristão, a nossa reflexão político e político-partidária e a nossa identidade que está entesourada em Cristo. Então veja que em cada um desses itens, os netinhos do pós-modernismo, eles vão criando essas bolsas tribais, e que depois, para convencer alguém a soltar aquilo, porque ele está com a mente já parasitada, ele se vê o tempo todo parasitando o outro. Isso pode acontecer em qualquer campo, inclusive nos campos teológicos. Basta dar uma pequena navegação na internet, você vai ver gente lá que o trabalho dele é ser uma vespa guarda-cripta. Eu estou aqui para te parasitar. Se você bobear, eu vou parasitar você. Lembre-se que isso são expressões ideológicas. Vamos em frente. Essa é uma definição do Gad Saad que eu achei bastante interessante. Então, como no pós-modernismo não existe verdade objetiva, está fazendo sentido, pessoal? Eu sei que é bem denso, algumas coisas, está fazendo sentido, muito bem. Não existe verdade objetiva, porque se eu não concordo, eu simplesmente mudo as palavras, eu chamo de outra coisa, para alinhar com os meus desejos, com os meus sentimentos. Então, o Gad Saad diz o seguinte, que isso é um terrorismo intelectual. E na obra dele ele compara com o atentado lá de 11 de setembro. Ele fala, do mesmo jeito que destruíram aquilo e que matou um monte de gente, abraçar a posição do pós-modernismo produz destruição na sociedade. E eu creio que ele está certo nisso. Essa história aqui me faz rir e me ajuda a pensar como é que é o pós-modernismo. Dizem que 2 marinheiros estavam ancorados no cais, e aí saíram malandramente, foram para um pub, beberam, e aí estavam assim, muito acima da média das reflexões pessoais, né? E nessa jornada eles já estavam totalmente perdidos, não sabiam nem como voltar para casa, voltar para o navio. E viram um homem muito elegante, bem vestido, se aproximando. Vamos pedir a informação para ele, ele deve saber como é que a gente faz para voltar. Não deram conta que era o almirante. Era o almirante que estava ali. Então eles chegaram embriagados e disseram, ô colega, escuta, você sabe onde é que a gente está? Aí o almirante disse, vocês sabem com quem vocês estão falando? Aí olharam para ele e falou, é o fim do mundo. A gente não sabe onde está, ele não sabe quem é o fim do mundo. Isso é pós-modernidade, gente. A pós-modernidade é já não saber mais quem somos, onde estamos e para onde vamos. Porque se não existe mais verdade objetiva, eu não sei mais quem sou. Eu não sei onde estou e não sei para onde vou. E é isso que a sociedade pós-moderna tem produzido. Alguns exemplos, para você não achar que isso é só uma conversa filosófica, teológica, de gabinete. Isso foi um episódio recente nos Estados Unidos. Essa senhora, a doutora juíza Ketanji Brown Jackson, ela foi indicada para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E então ela foi questionada pela senadora Marsha Blackburn. Uma pergunta: você pode dizer o que é uma mulher? E a resposta dela, eu tenho até que dar um desconto, porque a resposta dela é um pouco, contraria um pouco os conceitos da pós-modernidade, mas ela disse o seguinte: nós estamos falando de uma mulher indicada para a Suprema Corte norte-americana. Ela disse, não, eu não posso definir o que é uma mulher,
porque eu não sou bióloga. E ela hoje é membro da Suprema Corte Norte-Americana. Como é que vai ser o processo de julgar o interesse das mulheres, por exemplo? Julgar se uma mulher foi abusada ou lesada. Se ela não consegue definir, como resolve isso? Essa primeira parte da afirmação dela é pós-moderna. A segunda parte do argumento dela é moderna. Biologia. Aqui nós temos 3 atletas que receberam medalha de ouro: levantamento de peso, atletismo e natação. Os 3 atletas são biologicamente homens, transgêneros, ou mulheres transgêneros, como se chama hoje, que competem com outras mulheres. E todos os casos eles têm medalha de ouro. Eu pergunto, isso está dando mais espaço às mulheres ou tirando espaço das mulheres? O prestigioso USA Today, esse ano, se me falha a memória, deu um prêmio para Rachel Levine como uma mulher do ano. Rachel Levine trabalha no governo Joe Biden, pediatra, deve ser uma pessoa muito competente, não estou discutindo isso, mas é biologicamente um homem. E a pergunta é, se biologicamente um homem está ganhando o prêmio de mulher do ano, será que não há algo errado na sociedade? Será que não são as mulheres que estão tendo prejuízo por todas essas mudanças? Será que esse afastamento da verdade objetiva do Evangelho, ao invés de trazer de fato progresso, está levando a sociedade a um retrocesso? É algo que nós devemos refletir. Mais uma vez, eu não estou fazendo juízo de valores dessas pessoas. Eu imagino que eles sejam gente boa, gente dedicada, pessoas que sofrem. Durante muito tempo era possível tratar pessoas que eram consideradas, que sofriam com monopsicose ou com disforia, mas hoje não mais, porque mudou-se os termos. Mas e os prejuízos a longo prazo? O que isso vai produzir? Veja o que produz. Esse é um outro movimento chamado de transracialismo. Esse é um jovem britânico, ele é um social media influencer, um influenciador de mídia social. Ele se submeteu, segundo o jornal The Herald, a 18 cirurgias, porque ele disse que ele se via, ele sentia que ele era um coreano. E ele submeteu a todas essas cirurgias para ficar parecido com o coreano. O nome disso é transracialismo. Por isso ele sente. Agora, eu me compadeço de um jovem desse. Ele não precisaria passar por tudo isso. Ele não precisa pensar que Deus errou com ele. Em Cristo Jesus a identidade dele pode ser bem resolvida. Mas isso é o que produz a pós-modernidade e as ideologias modernas. Aqui o que diz o apóstolo Paulo: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. O apóstolo Paulo diz assim, aconselhando o seu aprendiz Timóteo: sabe
Ele usa a palavra gnóstico, ele põe em contraste com outra palavra que nós conhecemos, que é agnel. Agnel é ignorar. Paulo está dizendo já há 2000 anos atrás: não seja ignorante, saiba o que está à frente. Você precisa ter esse conhecimento para discernir o que está à sua volta. Saiba. Não aceite ser alguém que seja um ignorante sobre as coisas. Daí a importância de ter um ambiente em que se possa conversar sobre questões contemporâneas da nossa sociedade. Enfaticamente está dizendo: você precisa saber plenamente isso. Os últimos dias serão ferozes. Quando? Últimos dias. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias, Pedro escreve, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O vosso ouro, a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá com fogo a vossa carne, que entesourastes para os últimos dias. Tiago. Agora veja que interessante: últimos dias, nós temos a impressão que alguma escatologia está lá adiante, que vai acontecer em algum momento. O autor da carta aos Hebreus, todo mundo sabe que é o apóstolo Paulo, né? Brincadeira, essa é a minha referência. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Mas ele diz algo tão interessante aqui quando ele fala dos últimos dias. Ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 2 Timóteo 3,5 está no contexto que lemos: tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge também destes. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim: os últimos dias serão dessa maneira, foge destes. Quer dizer que aquilo que Paulo está descrevendo como uma possibilidade escatológica já estava acontecendo também nos dias de Timóteo. Foge destes. Quando o autor aos Hebreus diz assim: tendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, nestes últimos dias nos fala através do Filho, ele nos sugere que esses últimos dias se inauguraram por ocasião do advento de Cristo. Então, meus queridos, desde que Jesus veio a essa terra, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, nós entramos num período que a Bíblia chama de os últimos dias. Mas dizem que o pessimista fala assim: nada é tão ruim que não possa ficar pior. E é isso que nós vivemos. Nos dias de Timóteo já era ruim, mas nada é tão ruim que não possa ficar pior. E eles estão conseguindo deixar a nossa sociedade pior. Bem-vindo então ao que nós vivemos, que é a pós-modernidade. Nesse momento, eu quero saber se você tem alguma pergunta. Eu falei, me comprometi com o Marcozinho que estaria à disposição para uma sessão pinga-fogo. Pode mandar lá, tá bom? Se eu não souber, a Júlia responde. Eu não sei se é bem uma pergunta. Pode ter como uma consideração. Quando você citou Gênesis e ele criando para frutificar, para encher a terra, a experiência com ratos produz muito mais resultado se a gente fosse só uma reprodução de gênero humano. A ótica de Deus criando uma família, por isso o papel do homem e da mulher para formar uma família, e o papel da revelação de Cristo na Bíblia, de ser ele o irmão mais velho, que salva a família e apresenta a família ao Pai. Nos dá uma concepção interessante diante de tantas dificuldades modernas aí com o aspecto da família. Legal, Marco. Então, uma coisa que nós devemos ter em mente é: quando vivemos uma crise tão grande em que as pessoas vão redefinindo as relações, redefinindo os papéis, redefinindo a realidade, nós precisamos de uma fonte de autoridade. Nós temos que ter alguém que defina o que é. Quando ninguém sabe como se define, alguém tem que definir. E é aí que nós temos que voltar à Escritura. Um palavrão que se usa nos meios acadêmicos é epistemologia. Como é que eu sei o que eu sei? Como é que eu sei que aquilo que eu estou dizendo é verdade? Como é que eu sei que a família deve ser assim, ou que a sexualidade deve ter determinada maneira, ou que eu devo acolher as pessoas vulneráveis, que eu devo amar o próximo? Como é que eu sei? Quem define isso? A palavra de Deus.
E se nós não voltarmos para a palavra de Deus, não buscarmos essa verdade objetiva da palavra de Deus, nós viveremos como os marinheiros bêbados. Não sabemos quem somos, não sabemos onde estamos e não sabemos para onde vamos. Mais alguém? Leandro, o que essa conjuntura toda, essa circunstância toda tem causado na igreja e como que a igreja tem enfrentado, tem reagido a essa nova realidade? Eu vi uma pesquisa agora recente que saiu, e essa pesquisa foi dividida em 3 grupos, feita pelo George Barna, lá nos Estados Unidos, que é um conceituado instituto de pesquisa cristão. Eles dividem em mainline church, aquelas igrejas mais históricas, depois as igrejas mais evangelicais e as igrejas mais conservadoras. Quando você olha nesse espectro, você vê que as chamadas igrejas, falando do padrão da pesquisa de foi feita, essas igrejas, entre aspas, mais mainline, mais reformadas, mais históricas, estão muito abertas e suscetíveis à pós-modernidade, num processo de desconstrução muito rápido. E aí, quando você vai indo mais em direção ao evangelicalismo, ainda mais resistência. E quando você chega nas igrejas mais conservadoras, que é aquelas que afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, essas estão conseguindo manter ainda um ambiente mais, eu diria, do ponto de vista cristão, mais saudável nas suas relações. Mas onde está o calcanhar de Aquiles no processo? Está exatamente aí. Quando você estriba a sua autoridade sobre credos, dogmas, catecismos, esses podem ser facilmente alterados. Você faz uma assembleia, uma reunião e muda. Quando se alicerça as convicções sobre a Bíblia, a palavra de Deus, ela é irrevogável. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E é isso que eu vejo que faz grande diferença. Então, a melhor resposta que eu tenho visto em termos de pesquisa e nas minhas caminhadas, nas minhas peregrinações cristãs, são nas igrejas que procuram seguir a palavra de Deus com seriedade. Todos erramos, todos podemos incorrer em erro, em pecado, mas o GPS tem que recalcular o caminho. É a palavra de Deus. Quando erramos, nos arrependemos, vamos começar de novo. Mais alguém? Falando na palavra, o mais importante, eu acredito, para mim, o pontapé inicial é saber a palavra. Para isso tem que estudar a palavra. Quando adolescente, eu decorei vários versículos bíblicos, né? Eu estava falando aquela em hoje de sábado, né? Você decorar o Salmo 23:1, já está ótimo, né? Brincando. Mas realmente, se a gente não souber a palavra, aquilo que você falou, né? Vamos à palavra. Às vezes a pessoa vai na palavra aonde? Não sabe nem aonde procurar, né? Então, acho que é bem interessante colocar assim, um tempo mesmo, né? No sentido de investir o tempo a estudar então a palavra. O que eu não estou sabendo para responder ao mundo, né? As feministas, para fazer ensino de Bíblia, o que eu vou responder para elas? Vou brigar, vou xingar, não, vou recolher a palavra. Mas há algo que parte da palavra, né? Então, eu preciso saber. É verdade. Uma das questões primeiro nós temos que nos familiarizar com a Bíblia. Me mandaram um videozinho esses dias, eu não teria coragem de fazer isso. Mas esse pastor viu isso aí? O pastor diz assim: olha, hoje eu quero pregar no Salmo 151, abre ele, esperando, e o pessoal fala, Aí ele faz alguma citação, não é sobre isso que eu quero dizer, o crente e a Bíblia, qualquer coisa assim. Porque nem familiarizados com a Bíblia algumas vezes nós estamos. Então o primeiro estágio é familiarizar. Uma ideia geral, panorâmica da Bíblia. O segundo estágio é começar a estudar a Bíblia. E o terceiro estágio é realmente entender a Bíblia com maior profundidade, para ter condição de responder àqueles que fazem objeção à nossa fé e à nossa vida. O problema disso também é que, assim, como ela falou, aqui eu vou falar contra, por exemplo, uma feminista. O problema é que ele já parte do pressuposto que a Bíblia é inválida. Então, não importa o que você fale, ele vai ignorar tudo. Então, assim, você vai ter que forrar uma cama para que ele possa entender por que ele é válido. Aí é a questão filosófica, simbólica, metafísica, tudo isso, senão a pessoa não mas ela fala assim, não, isso é só uma crença, porque eles têm interpretado a visão secular da Bíblia, de qualquer religião, que é só um movimento cultural. Mítico, simbólico, que morre aí. Tem isso também, mas não é isso.
Então você tem um monte de teólogo secular que vai falar assim, não, porque tem isso, mas assim, beleza, isso aqui, ele só vai em relação simbólica e daqui, ele no fundo não acredita nada daquilo. Sim. Ele só acha que isso é como uma regra de prática social. Ok. Aí, se a pessoa que está do outro lado, que você quer ir contra, você vai ter que falar um pouco antes por que o que está aqui é válido, aí que dá um bom trabalho, eu creio. Sim, você tem razão. É claro que, por exemplo, hoje nós temos muito, mas muito recurso, porque, olha, a fé cristã, eu diria que nós temos 1.500, 1.600 anos de estudos apologéticos de defesa da nossa fé. Faz muito tempo que estão tentando destruir a fé cristã. Então nós temos muito embasamento e temos estudiosos, acadêmicos, filósofos, cientistas que estão do nosso lado. Mas aquilo que eu realmente acredito, não é possível. Como é que é o nome do peixe que você pegou lá? Pirarara. Qual é o tamanho? Vai te dar a chance aí, pescador. Vamos lá. 1,22 m, 45 kg. Aquele peixe tem escama ou não? Não, peixe de couro. Peixe de couro, muito bem. Se você apanhar um peixe de couro ou de escama, vai ter que limpar ele para poder consumir, não é isso? Eu creio que um dos equívocos que nós cometemos quando pensamos na defesa da nossa fé e das nossas convicções é pensar primeiro em já ir tirar a escama. Mas só pode tirar a escama ou couro depois que se pesca. E na verdade, o que pesca a pessoa é o Evangelho de Jesus. Nós somos chamados para pregarmos o Evangelho, apresentarmos Jesus para as pessoas. E aí quem vai fazer a obra do convencimento, da transformação, é o Espírito Santo. A minha teoria sobre a apologética é que ela primeiramente deve servir o crente. Quando João Batista estava preso, ele estava em crise, né? Você lembra disso? Estava em crise, aí ele falou assim, olha, manda perguntar para Jesus se é ele mesmo ou se a gente está esperando o outro. Poxa, João Batista, o mesmo que falou é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. O que acontece? João Batista estava vivendo uma crise de dúvida. E naquele processo os discípulos vão até Jesus e Jesus manda uma resposta para ele. Então a defesa da fé, a apologética, por assim dizer, foi para o benefício do crente que estava em dúvida, porque é uma diferença entre ter dúvida e negar a fé. São duas coisas diferentes. Então eu creio que primeiro a apologética serve para a comunidade dos que creem. Porque quando Pedro, por exemplo, fala de darmos razão da nossa fé, ele atrela ao nosso comportamento. Ele fala, por meio do seu comportamento, fazendo emudecer aqueles que te criticam. Então, assim, por exemplo, eu creio que nós, quando são casados aqui, por exemplo. Então, por exemplo, se nós queremos mostrar que o casamento heterossexual é a melhor alternativa de casamento, os jovens, os adolescentes, precisam ver a satisfação que nós temos no nosso casamento. Mas se a gente começar a agir como se o nosso casamento heterossexual é insuportável, e aí a cultura... e aí a cultura vai romantizando outras formas de relacionamento, os nossos adolescentes e jovens vão começando a cair no que se chama de confusão de gênero. E falam, não, peraí, eu não quero casamento igual do meu pai e minha mãe, olha lá, olha aquele como é bonito. Então, primeiro, a apologética é para a gente reafirmar e afirmar a fé daqueles que estão em dúvida. Segundo, a apologética prática, de vivência, de dar exemplo, porque contra a realidade do que as pessoas observam, é mais fácil depois elas estarem ouvindo as palavras que nós temos que dizer. Mas sim, você tem razão, não dá para a gente começar pelo telhado, tem que começar pela base. E a base para o não crente, eu entendo, é anunciar o Evangelho de Jesus primeiro. Tá bom? Mais alguém? Eu acho que já deu, né, Luzinho? Já deu. Mais uma pergunta só. É aquela, gente, derruba o pregador e aí eu vou embora. Vamos lá, é sua chance. Sim, olha, rufem os tambores. Não é para derrubar, não. Pode falar, desculpa. Aliás, é muito simples. A gente vê certas discussões hoje em dia sobre a auto-verdade, a minha verdade, e muitas vezes essa verdade, ela já está maculada pelas ideologias, já está maculada por todas aquelas... É difícil quando você discute com uma pessoa que está com esse tipo de
de pensamento, tentando adequar esse pensamento à realidade das coisas. Então fica meio que uma mistura, porque quando você vai, o fato é, né, provar para aquelas pessoas, ou para as pessoas que têm esse comportamento de auto-verdade, né, que é a verdade que é só dela, né, você não consegue trazê-la para a realidade e para o fato, porque ela tem dentro da mente dela aquela auto-verdade e ela acha que aquilo, ela acha não, é com certeza, aquilo, como que a gente, qual é o mecanismo maior para nós como cristãos, como que a gente age diante de uma pessoa como essa, de uma situação dessa que a gente enfrenta. Então, eu creio que há momentos e campos em que nós fazemos embates de ideias, né? Tem um lugar para isso, mas o nosso principal objetivo como cristãos não é ganhar argumentos, é ganhar pessoas. Sim. E discernir isso é muito sensível, porque, vamos ser sinceros, nós gostamos de ganhar argumento. E nossa principal missão não é ganhar argumento, é ganhar pessoas. Quando nós estudamos Paulo e vemos que Paulo disputava e falava, no final do dia, Paulo estava ganhando gente, não tão interessado em ganhar os argumentos. Então a primeira coisa é amar as pessoas. Jesus ama pecadores, nós devemos amar as pessoas. Devemos orar pelas pessoas, lembrar que a nossa missão não é uma missão supernatural, mas é uma missão sobrenatural. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então eu vou ficar malhando em ferro frio, a menos que Deus, na sua graça generosa, se manifeste de alguma maneira. Então a oração, a minha vida, então, com todas as imperfeições que eu tenho, pela graça de Cristo, procurar viver uma vida coerente com aquilo que eu anuncio. Porque uma das coisas que a sociedade denuncia sobre nós cristãos é a nossa hipocrisia. Dizemos uma coisa, fazemos outra. Então, à medida que, pela graça de Deus, de novo, conseguimos viver consistentes com o Evangelho, as pessoas vão dar mais atenção ao nosso discurso. Então, orar por aquelas pessoas, amar aquelas pessoas, viver a vida do Evangelho de maneira consistente e anunciar, primeiramente, antes de entrar no embate, anunciar a pessoa, Jesus, que morreu pelos pecadores, porque quem vai transformar os corações é o Espírito Santo de Deus. Um escritor antigo, acho que era Dennis Kissinger, o escritor, ele dizia assim: nunca se esqueça da lei da segunda testemunha. Você anuncia a verdade e o Espírito Santo diz: o que ele está falando é verdade. Então, eu acho que é muito importante nós estudamos para que nós tenhamos clareza, que possamos discernir os tempos, mas quem faz a obra da grande transformação é o Espírito Santo de Deus, e é nisso que nós nos confiamos. Tá bom? Pastor Matosinho, obrigado, gente, Deus abençoe vocês, viu?